Você sabe a relação entre os antigos sumérios, o seu relógio e o GPS que você tem aí no seu celular? Se você não sabe, vem comigo que você vai descobrir nesse vídeo. Há milhares de anos viviam lá na Mesopotâmia os sumérios, que depois foram sucedidos pelos caldeus e assírios. A Mesopotâmia, você deve saber que é aquele local, né, aquela área, aquela região lá no Oriente que fica entre os rios Tigre e Eufrates. Por isso que chama Mesopotâmia, que é a terra entre esses rios. É por isso que nesse momento você pode dar um mesolike, que é aquele joinha que fica entre o agora e o fim do vídeo. Pois bem, os sumérios eles são reconhecidos como o primeiro povo a ter um sistema complexo de números, que mais tarde foi herdado pelos caldeus que formaram a civilização babilônica, e também pelos assírios, né, que, como eu já disse, viviam ali na mesma região. E como que nós sabemos disso? É porque eles deixaram isso documentado em tabuinhas de argila. Eles pegavam uma ferramenta chamada estilo, uma ferramenta de metal, e faziam marcas na argila úmida. Essas marcas têm a forma de cunha, e isso deu origem ao que nós conhecemos hoje como escrita cuneiforme. E como são placas de argila, basicamente de pedra, isso ficou documentado e existe no mundo hoje muitas dessas tabuinhas registrando tanto a história quanto a matemática dos sumérios, dos caldeus e dos assírios. Uma dessas tabuinhas eu vou deixar aqui para vocês darem uma olhada. É a YBC 7289. E nela, se você prestar bem atenção, ou se você confiar nos historiadores, né, eles dizem que você vai encontrar a raiz quadrada de 2, ou pelo menos uma aproximação da raiz quadrada de 2 no sistema numérico estabelecido lá pelos sumérios ou pelos babilônios. Agora imagina você aí, né, achando complicado calcular uma raiz quadrada usando papel, caneta, lápis ou os recursos modernos que nós temos hoje. Imagina só lá os sumérios fazendo isso em tabuinhas de argila úmida, marcando para poder registrar esses cálculos e esses estudos. Já pensou? E sem falar que o sistema deles não era o sistema decimal que nós conhecemos hoje. Na verdade, eles desenvolveram um sistema sexagesimal. Era um sistema baseado no número 60. No nosso sistema decimal, é quase natural você identificar o valor de cada número. Por exemplo, se eu escrevo aqui para vocês 14.287. Você bate o olho nesse número, você vê o número 2, por exemplo. Você bate o olho nele e sabe que ele vale 200. 14.287. Por quê? Porque pela posição que ele está, você sabe qual é o valor dele. Isso é um sistema posicional de números. E foram os sumérios que estabeleceram o primeiro sistema posicional. Só não era decimal, mas era um sistema posicional. Diferente dos egípcios, por exemplo, que tinham um hieroglifo para cada posição. Então eles tinham um hieroglifo para as unidades, outro símbolo para as dezenas e outro para as centenas. E aí na hora de você fazer um número muito grande, talvez precisasse usar até 50 símbolos diferentes. Então era bastante complicado. Já os sumérios, depois os caldeus e assírios, eles usavam esse sistema de base 60. O que significa isso? Eles tinham basicamente 60 símbolos, mas não eram exatamente 60 símbolos. Eles tinham os símbolos para os números de 1 a 9, que depois eram combinados até formar os números até 59. E aí depois, para fazer os números de 60 em diante, eles reaproveitavam esses mesmos números, só que em posições mais à esquerda, para identificar que aquele número valia mais, assim como nós fazemos no sistema decimal. Então, por exemplo, para o número 1, eles tinham um símbolo. Para os números 2 e 3, era o mesmo símbolo, só que combinados, um do lado do outro. O número 4 era uma combinação um pouquinho diferente, e assim se dava também com números 5 e 6. E para os números 7, 8 e 9, eles usavam aí uma combinação semelhante. Já o 10, eles tinham um número, ou melhor, eles tinham um símbolo especial para o 10.
Daí, do 11 até o 19, era a combinação do 10 com os mesmos números. Para o 20 e para o 30, era a repetição do 10. Para o 40, já era uma combinação um pouquinho diferente, assim como para o 50. E aí, fazendo as combinações, você conseguiria fazer todos os números de 1 até o 59. Para o 60, eles pegavam o mesmo símbolo para o 1 e escreviam um pouquinho para a esquerda. E aí você conseguiria identificar que aquele número não é 1, mas sim 60. Simples, né? Facinho de usar. Imagina agora como você faria para montar o número 877 nesse sistema sexagesimal, nesse sistema de base 60 lá dos babilônios. Bom, você teria que fazer assim. Você pega o número 877 e divide por 60. Porque como ele é maior que 60, você vai ter que usar a casinha para a esquerda. Bom, fazendo isso, você vai obter 14, alguma coisa. Então você pega o 14 e você sabe que você vai ter que usar o número 14 na primeira casinha da esquerda. E aí você sabe que esse número 14 nessa posição, ele vale 14 vezes 60, ou 840. Para 877 falta 37, então você colocaria na casinha da direita o número 37. E aí você teria a combinação que daria 877. E agora, ficou simples? Imagina então você fazendo contas com esses números. É muito simples, basta você lembrar de como você faz conta com as horas. Quando você pensa em a que horas seriam daqui a tantos minutos, né? Daqui a 47 minutos, que horas seriam? Você sabe que quando chega no 60, você tem que mudar a hora, né? Por exemplo, se são 1h15 da tarde, daqui a 50 minutos, que hora que vai ser? Então você sabe que vai ser 1h65, mas não tem 1h65, porque passou de 60, você tem que somar 1 hora, então é 2h05. Então o sistema é mais ou menos esse. Só que nos nossos cálculos de horas, nós temos 24 horas, e nos cálculos matemáticos poderia ser qualquer número. Imagina você fazer um número gigantesco. Então é um sistema que, apesar de ser um avanço, por ser um sistema posicional, sistema numérico posicional, o fato dele ser baseado no número 60 complica um pouquinho as coisas. Alguns especulam que o número 60 foi utilizado porque eles tinham muitos divisores. O número 60 tem muitos divisores, além dele ser decomposto em várias somas de números primos. Então esse também é um fator que pode ter contribuído para a escolha do número 60 como base nesse sistema. Mas isso é só especulação. Outra informação interessante sobre o sistema dos caldeus é que eles conseguiram dividir o ano em 365 dias e 6 horas. Então era um ano de 360 dias, 6 vezes 60, mais alguns dias de festividades, que eles introduziam para poder completar o ciclo. Da mesma forma, era a divisão do círculo. Se olharmos para um desenho de um carro assírio, por exemplo, nós vamos encontrar a roda dividida em 6 partes iguais. Usando o sistema de 60, você vai dividir cada parte dessas, das 6 partes, em 60 partes iguais, o que vai dar um círculo com 360 graus, ou 360 partes iguais. Então veja que nós herdamos o nosso sistema de horas, bem como o sistema de graus, lá dos sumérios, dos caldeus, dos assírios, dos babilônicos, né? E hoje, nos nossos relógios, no sistema de posicionamento global, no GPS, como a Terra é redonda, né? Então nós temos um círculo que cabe certinho nesse sistema numérico de 360 graus. Então, ainda hoje, com todo o avanço da tecnologia, nós somos influenciados por esses povos mais antigos a usar sistemas numéricos. Então agora você pode dizer que sabe qual a ligação dos antigos povos da Suméria com os dias atuais. E é por isso que você já pode dar aquele like babilônico e aproveitar para se inscrever no canal. Um abraço e até a próxima!